Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, e o nosso querido amigo Paul Craig Roberts está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Paul. Welcome back, Paul. Obrigado, Nima. Paul, let me start with the latest Paul, post on deixa eu começar com a postagem mais recente do Donald Trump no Truth Social, em que ele diz que os Estados Unidos estão numa posição muito forte em relação ao Irã. Depois, ele comparou a guerra do Irã com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dizendo que foi executada de forma perfeita e que durou só 6 semanas, em comparação com aquelas guerras mundiais. E ele afirma que não está sob nenhum tipo de pressão para encerrar a guerra, e que a forma como a grande mídia tenta dizer que ele está sob uma pressão enorme não é correta. Segundo ele, tem bastante tempo para lidar com a questão do Irã. he has a lot of time to deal with the case of Iran. Paul, we had one of the major events. Paul, um dos principais acontecimentos desde que o cessar-fogo começou foi o mais recente ontem. O ataque, ou de alguma forma a apreensão, de navios comerciais iranianos perto do Golfo Pérsico, no Mar da Arábia. Os Estados Unidos estão lá por causa do cessar-fogo. Eles podem colocar todos esses belos, como Donald Trump gosta de dizer, porta-aviões ou destroyers. Exatamente. Mas por causa do cessar-fogo, se ele acabar, eles não vão continuar lá, porque vão ficar ao alcance dos mísseis iranianos. Teriam que se mover daquela posição. Qual é a sua leitura sobre a forma como Donald Trump está tentando negociar, de um lado, pressionando as negociações, e do outro, fazendo o contrário? Put pressure on negotiation, on the other hand, doing the opposite. Isso não faz nenhum sentido. And what is E o que ele quer alcançar, Paul? Deixa eu mostrar um trecho do Major General Randy Maynor. Ele está descrevendo a situação com o governo Trump, na minha opinião, de um jeito bem claro. Olha só o que ele disse, Paul. Here is what he said, Paul. Muito desanimador. Como um oficial militar aposentado, depois de 36 anos de serviço, é difícil ver tanta falta de clareza nos objetivos militares e políticos do que vem acontecendo no Oriente Médio. Parece que alguém pesquisou no Google 10 principais motivos para atacar o Irã e jogou tudo na parede, tipo espaguete, para ver o que grudava. Dá até a impressão de que temos ali um bando de garotos de fraternidade. O próprio presidente disse, vamos atacá-los de novo, só por diversão. A geografia da região é tal que, de qualquer ponto do Irã, eles podem atingir navios que passam por ali, se quiserem. E também, se quiserem, podem colocar algumas minas. Poucas, um único barco. E isso já seria o suficiente para fazer as seguradoras se recusarem a cobrir os navios que cruzam aquela área, o que acabaria fechando o estreito. Qualquer tentativa de iniciar esse tipo de operação exigiria centenas de milhares de militares americanos ocupando grandes partes do Irã, o que francamente não é possível. Nós somos o país mais forte do mundo, mas temos limitações, apesar do que o governo diz. Então estamos esgotando nossos principais recursos. Para qual objetivo exatamente? Eu acho que o secretário de Defesa e o governo não demonstram entender os riscos que estão impondo aos nossos soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais. E estamos pagando por isso com muitos bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes e com a vida de militares americanos. É, na verdade, uma tragédia o que está acontecendo. É. Paul, o que você acha disso? O que você acha do que está acontecendo? Muita gente tem dúvidas sérias e várias perguntas sobre isso. Quem está falando? Foi o Major General Randy Maynor. Ele é do Exército dos Estados Unidos, já está na reserva. Bem, ele falou a verdade. O que ele disse está certo. Então, o que o Trump está fazendo? Olha, é difícil saber. Ou ele está tentando achar um jeito de sair da guerra de um modo que pareça uma vitória, ou ele não tem nenhuma intenção de parar a participação dos Estados Unidos na guerra, porque é isso que Israel quer. Em outras palavras, a esperança do Trump de se livrar desse conflito não combina com a determinação do Netanyahu de manter os Estados Unidos dentro dele.
E o lobby israelense é extremamente poderoso nos Estados Unidos. Então eu acho que esse é o dilema do Trump. Ele não consegue sair porque Israel não deixa. E como é que ele fica? Ele não pode usar a marinha, como o general aposentado acabou de destacar, e também não pode forçar o Irã a abrir o estreito, como o general aposentado acabou de dizer. As the retired general just pointed out. And there's no possibility. E não existe nenhuma possibilidade de os Estados Unidos conseguirem desembarcar tropas, 1 milhão ou 2 milhões de soldados, em território iraniano para tentar tomar o controle do país. Então, o que ele pode fazer se continuar? Se continuar, qualquer ativo americano que ainda estiver no Golfo Pérsico, nos Emirados do Petróleo, vai ser destruído. Qualquer navio da Marinha Americana que entrar na região vai ser destruído. Israel vai continuar sendo atingido, porque eles não conseguem bloquear os mísseis balísticos iranianos que estão chegando. Os israelenses já ficaram sem mísseis interceptadores. E além disso, as versões mais modernas dos mísseis iranianos não são fáceis de interceptar, mesmo que você ainda tivesse mísseis disponíveis. Então, continuar na guerra, se ela seguir, se voltar a ter fogo real, parece que Israel sai muito prejudicado. Os ativos americanos também, e o Irã não. A gente ainda não sabe até que ponto os iranianos têm uma defesa aérea realmente eficaz. The Iranians have effective air defense. Em grande escala. Grande escala. What? Como é? Eles não usaram muitos dos sistemas de defesa aérea até a fase final da guerra, antes do cessar-fogo. Por isso, nos dias que antecederam o cessar-fogo, a gente viu vários caças sendo atingidos pelo sistema de defesa aérea do Irã. Yeah. Well then, so what does he gain? Certo. Então, o que ele ganha ficando nisso? O que Israel ganha? Eu não entendo por que Israel quer que a guerra continue, sendo que está tão vulnerável. A menos que a vergonha de uma derrota para o Trump fique tão grande que ele acabe autorizando o uso de armas nucleares. Pode ser que o Netanyahu pense que se os Estados Unidos estiverem à beira de uma derrota, sofrendo todo tipo de perda e sem nenhuma vitória, o Trump, que é muito imprevisível e instável, possa permitir o uso de armas nucleares. Se não pelos Estados Unidos, então por Israel. Talvez esse seja o plano do Netanyahu. É o único plano que faria algum sentido. Ele manter a guerra até o ponto em que o Trump fique tão frustrado, tão incapaz de esconder a derrota, que acabe recorrendo às armas nucleares. He can't hide from defeat, and so out come the nukes. It makes sense for Trump to get out. Faz sentido o Trump querer sair da guerra. A população lá dentro não apoia essa guerra, é contra. Isso está fazendo ele perder apoiadores. As declarações contraditórias dele, sabe, de uma hora para outra, fazem ele parecer um tolo. Então as pessoas mais ponderadas, aquelas que qualquer presidente precisa ter do lado, já estão desistindo dele. Para mim parece claro que é uma derrota para Trump tentar manter essa guerra viva sem ter nenhuma perspectiva de sucesso. Se ele insiste nisso, é ou por causa da força do lobby de Israel, ou porque ele simplesmente não tem noção e vive num tipo de fantasia de que é um super-homem. Então realmente não faz sentido. Agora, a outra pergunta que eu te faria é, por que o Irã continua com o cessar-fogo? Why does Iran continue with the ceasefire? They agreed to one, it was 10 days. Eles concordaram com um cessar-fogo. Acho que era de uns 10 dias ou 2 semanas, algo assim. Mas os americanos deixaram tão claro que ninguém estava respeitando o acordo, que fica a pergunta, por que os iranianos ainda estão nisso? Talvez porque o Trump tenha convencido Netanyahu a declarar um cessar-fogo com o Líbano. Mas, pelo que eu entendo, a posição do governo israelense é contornar isso declarando o Hezbollah como grupo terrorista. E assim, não é uma guerra. Israel precisa lidar com terroristas. E isso não entra no cessar-fogo. Eu não entendo o Irã. Eles deviam simplesmente dizer, olha, nós fizemos tudo o que podíamos para agir de forma razoável e vocês quebram todos os acordos. Então é melhor saírem da nossa vizinhança ou nós vamos tirar vocês de lá. Get out of our neighborhood or we're going to drive you out.
I also think, as I've expressed before on your program, Eu também acho, como já disse antes aqui no seu programa, que os iranianos deveriam começar a levantar a questão de uma grande Israel. Eles deveriam dizer, é disso que essa guerra se trata. E grande Israel significa que a gente não pode existir. Então, sobre o que é essa negociação? Não tem como negociar se a gente pode ou não existir. E se a ideia de grande Israel é se livrar da gente, como aconteceu com a Líbia, o Iraque e a Síria, então precisamos colocar em pauta essa agenda sionista. Porque é isso que causa o conflito, não o nosso enriquecimento de urânio, nem o controle do estreito, nem nada disso. A causa do conflito é a agenda sionista de uma grande Israel. E os próprios primeiros ministros de Israel mostram esses mapas. the Israeli prime ministers themselves hold up the maps. So I don't understand why the Iranians haven't Eu não entendo por que os iranianos não levantaram essa questão, porque essa é a única questão realmente importante. Se não existisse uma agenda sionista de uma grande Israel, não teríamos tido nenhuma das guerras do século XXI no Oriente Médio. E esse ataque atual contra o Irã nem estaria acontecendo. Então, para mim, é um mistério o fato de que os iranianos e o mundo muçulmano em geral não tratem da questão da agenda sionista. Isso não é uma teoria da conspiração. Os primeiros ministros de Israel falam abertamente sobre isso. Eles mostram os mapas, eles comentam o assunto. Então, para mim, parece que os iranianos não estão usando os meios que têm à disposição e estão ali apenas seguindo com as negociações. going along with negotiations, but how do you negotiate with Greater Israel? Mas como é que você negocia com a ideia da grande Israel? Não dá. Os israelenses precisam abandonar essa agenda. E se os iranianos não transformarem isso num problema, é improvável que isso vire uma questão política dentro da própria população israelense. Lembre-se, os sionistas não são a maioria dos israelenses. E agora, pela primeira vez, a agenda sionista está trazendo prejuízo para Israel. Pessoas estão morrendo, prédios residenciais estão sendo destruídos, aeroportos, todo tipo de coisa. E o Irã pode retomar isso quando quiser. Então me parece que os iranianos deveriam deixar muito claro para a população israelense qual é o custo dessa agenda sionista para eles. E deveriam agir para destruir o máximo possível de Israel, para que a população acorde e se pergunte, por que isso está acontecendo com a gente? Wake up and say, why is this happening to us? Because of this Zionist agenda to Por causa dessa agenda sionista de dominar todo o Oriente Médio. O que a gente vai fazer com todo o Oriente Médio? É grande demais para um país tão pequeno. De onde veio essa ideia absurda e como ela acabou influenciando mudanças políticas dentro de Israel? Veja, o Mossad e a CIA tentaram provocar mudanças políticas dentro do Irã, mas eles não tinham ferramentas reais para isso. Já o Irã tem uma ferramenta de verdade, o conceito de grande Israel. Eles podem dizer, olha, essa é a causa do problema. Vocês estão tentando nos exterminar, então vamos mostrar o preço disso até vocês desistirem. Mas em vez disso, eles vão para a mesa de negociações. Só que, claro, depois não dá em nada, porque o Trump quebra todas as regras. E Israel também quebra todas as regras. Trump breaks all the rules, Israel breaks all the rules, and so when they go, Então, quando eles vão, os motivos pelos quais aceitaram ir já foram destruídos. Essa é a situação. Pessoalmente, eu não vejo como essa guerra pode continuar, Nima. Uma guerra de verdade, pelos motivos que já mencionei, mas também pelo custo que ela impõe ao mundo inteiro. Se você reduz de forma significativa o fornecimento mundial de petróleo, o fornecimento de fertilizantes, você provoca inflação global, provoca fome no mundo. Todo tipo de coisa ruim acontece em todos os lugares. As economias desaceleram, o desemprego aumenta, vira um problema mundial. Esse é um preço altíssimo que o mundo está pagando pela agenda sionista do grande Israel. Como é que podem aceitar pagar esse preço? Então eu acho que a continuação dessa guerra é impossível, a menos que os israelenses e os americanos usem armas nucleares. E as consequências disso também não vão ser boas, nem para os Estados Unidos, nem para Israel. it's not going to be good either for the United States or Israel. So it looks to me that for Parece para mim que para o Trump essa é uma situação em que ele só tem a perder. E acho que também é uma situação de perda para Israel.
porque o Netanyahu está apostando que a frustração e a derrota vão levar o Trump a aprovar o uso de armas nucleares. Eu não acho que isso vai acontecer. Até porque, se já não existe apoio para a guerra agora, como é que haveria apoio para usar armas nucleares? Então isso se tornaria um ato mortal para o Trump. Ele seria impedido, seria preso. Então o que temos é o Trump sendo enganado pelo Netanyahu, convencido de que seria uma guerra de 3 dias. Mas não há colapso do Irã, e não há uma saída real que não faça parecer que o Trump foi derrotado. Talvez ele esteja só tentando se inflar, criar uma aparência de vitória para poder sair dizendo que venceu. Isso talvez explique todo esse discurso exagerado e as declarações contraditórias. Paul, how do you explain Trump? Paul, como você explica o apoio total do Trump ao Benjamin Netanyahu? O que é isso? Qual é a conexão entre os dois? E você mencionou a situação do apoio nos Estados Unidos, que está desmoronando neste momento. As pessoas estão, em sua maioria, contra a guerra no Oriente Médio agora. Acho que mais de 64% dos americanos, segundo uma pesquisa recente, se declararam contra a guerra no Oriente Médio. Mas mesmo assim, a gente vê o Donald Trump insistindo na continuação da guerra. Até que ponto existe influência aí? Porque pode ser que o Benjamin Netanyahu tenha algum tipo de poder sobre Donald Trump, já que isso não acontece com outros candidatos, como o Naftali Bennett. Ele não é assim. E ninguém em Israel é como Benjamin Netanyahu, na forma como ele consegue manipular o Donald Trump e a administração dele. Capable of manipulating Donald Trump and his administration. Well, I wouldn't know the answer to that. Olha, eu não saberia responder, Itai. A minha impressão é que quem tem força mesmo é o lobby de Israel. Mas o lobby de Israel já estava lá, durante o governo Obama, durante o de George W. Bush e também com Joe Biden. Eles não conseguiram a guerra no Oriente Médio, mas Donald Trump deu a eles a guerra no Oriente Médio. Ah, eles conseguiram a guerra. O 11 de setembro foi o novo Pearl Harbor. E o lobby de Israel conseguiu usar o sangue e o dinheiro dos Estados Unidos. Tivemos muitas mortes para destruir a Líbia, o Iraque, a Síria. E claro, ficamos no Afeganistão por 20 anos. Eu nunca entendi direito por quê. Qual era o objetivo disso? Não acho que o Afeganistão faça parte da chamada Grande Israel. Se fizer, os israelenses nunca vão conseguir. O Exército Vermelho não conseguiu. E os Estados Unidos ficaram lá 20 anos e também não conseguiram. Então, com certeza, os israelenses não conseguiriam. Então, os Estados Unidos vêm travando guerras por Israel desde o 11 de setembro. Esse foi o verdadeiro propósito do 11 de setembro. Foi o novo Pearl Harbor, que serviria para lançar a agenda sionista de 7 países em 5 anos. Tudo isso foi divulgado pelo editor da revista Commentary, Norman Podhoretz. Fazia parte da estratégia dos neoconservadores para a política externa americana, que eles controlaram no primeiro quarto do século XXI. O Trump é só o último, até agora na fila dos presidentes que seguiram lutando pelo chamado Grande Israel. E é bom lembrar, o Obama ia invadir a Síria. Isso mesmo, com base numa história falsa. Correct. E teria acontecido, se não fosse pela manhã seguinte, uma operação de bandeira falsa, você quer dizer? Que armas químicas estavam sendo usadas contra? É isso mesmo. O Obama traçou uma linha vermelha na areia. Se o Assad usasse armas químicas, a gente ia invadir. Então montaram uma operação de bandeira falsa e disseram que ele tinha usado armas químicas. O Obama já estava se preparando para invadir. Na manhã seguinte, a Força Aérea Russa apareceu na Síria e ele percebeu que não tinha como invadir se os russos estivessem lá. Pois é. Mas os americanos precisam entender que essas guerras não foram uma guerra contra o terror. Foram uma guerra por um grande Israel. Foi isso que elas foram. É por isso que o 11 de setembro aconteceu. Foi uma operação interna dos neoconservadores para criar a desculpa de que Israel
era necessário para colocar em prática o programa que eles já tinham anunciado. 7 países em 5 anos. Of the neoconservatives, 7 countries in 5 years. And Iran is just the follow-up. E o Irã é só a continuação disso. E é importante lembrar, Bennett, o primeiro-ministro de Israel, quando foi isso? 2001, 2002. Ele estava em Washington, em fevereiro, falando na Conferência Anual das Organizações Judaicas Americanas. E ele disse: a Turquia é o próximo Irã, porque ele esperava que o Irã caísse diante do ataque que Israel e os Estados Unidos estavam preparando naquele mês de fevereiro. Mas não aconteceu. E dá para ver que existe uma agenda por trás disso. Caso contrário, por que ele teria dito ao lobby israelense nos Estados Unidos que a Turquia é o próximo Irã? Fica claro que era para avisar. Tudo bem, agora vão lá e demonizem a Turquia. Transformem eles em terroristas. E o Paquistão? Logo depois da Turquia. Sim, Você está falando daquele depois da Turquia, que seria o Paquistão. é bom. Ou Arábia Saudita. É. Eu nunca entendi se a ideia de Grande Israel inclui o Paquistão ou se vai só até a fronteira paquistanesa. Porque veja, quando diziam do Nilo ao Eufrates, isso queria dizer que o Eufrates era a fronteira. Não era todo o Iraque, era só metade, porque o rio corta o país ao meio. Então, quando dizem do Nilo ao Paquistão, eu nunca entendi se querem dizer que o Paquistão faz parte do Grande Israel ou se essa é a fronteira. Porque eles mudaram a fronteira, sabe? No começo parava no Eufrates, depois passou a incluir metade da Arábia Saudita e depois toda a Arábia Saudita. Então, e dá para ver Israel. And you can see Israel. Como é que tá o mapa, Paul? É, Yeah. It's gonna be part Vai incluir parte do Egito e todo o Líbano, indo até a Síria, até Damasco, eu acho. É, Yeah. it And goes back then, you need this que é a Arábia Saudita. is here. sim, parte da Arábia Saudita. Part of Saudi Arabia. Parte da Arábia Saudita, parte do Kuwait, sabe, todo o território iraquiano, indo até as fronteiras com o Irã, bem até as fronteiras com o Irã. And right to the borders of Iran. Bom, essa é a versão mais recente ou a versão original. This is Essa é a versão mais recente, ao que parece. A versão mais recente. well, Nine. Bom, esse é a história bem antiga. territory. yeah, it's É, all é tudo o Oriente Médio, Ásia Ocidental, tudo junto. together. And it's unrealistic because there's E isso é irrealista, porque existem, acho que uns 10 milhões de israelenses, mas 2 ou 3 milhões não são judeus. São palestinos que foram incluídos como parte da população israelense em um momento anterior. Então temos cerca de 7 milhões de judeus israelenses. Como é que eles vão ocupar todo aquele território? Quantos seriam necessários? Eles não conseguem. Não é possível. Então é um programa irrealista que os sionistas têm. É irrealista, mas significa violência para todos os países. E eu não entendo como isso pode continuar por tanto tempo sem que ninguém questione. Como é que a ONU nunca discutiu isso? O que é isso? Do que estão falando? De uma grande Israel? Estão falando de países? Estão dizendo que todos esses países pertencem a vocês? You're claiming that all these countries belong to you? I think it's Eu acho que é uma questão muito séria, Paul. Não só para o Irã, mas para cada país daquela região. Então eu acho que o Iraque, o Afeganistão, o Paquistão e a Turquia, todos juntos, deveriam se perguntar o que isso realmente significa. ask themselves, what does it mean? Exactly. Exatamente, Nima. Você está totalmente certa. E essa tem sido a minha posição há muito tempo. Long time. Eu falo sobre isso e não recebo resposta nenhuma. Só aquelas caras vazias, tipo, do que é que ele está falando? Faces like, what's he talking about? It's quite amazing. É realmente impressionante. E para mim é algo inexplicável. I've never understood Eu nunca entendi porque não é. why this. Não é como se os israelenses escondessem isso. Não, eles não escondem. Hide it. No, They they don't both- have Eles se gabam disso. They hold up the maps.
Eles mostram os mapas. E olha, recentemente, um dos ministros israelenses, que faz parte de um partido ainda mais linha dura que o do Netanyahu, disse o seguinte: a grande Israel está avançando. Agora temos toda a Palestina. Temos grandes pedaços da Síria. Temos essa parte do Líbano até o Rio e vamos seguir a partir daí. Então, como é que um ministro fala isso e ninguém dá atenção? E depois todo mundo vem dizer: precisamos negociar, precisamos negociar. Negociar o quê? Não dá para negociar. Os russos, por exemplo, não fazem ideia do que está acontecendo. Eles ficam falando em negociar, negociar. Os paquistaneses não têm a menor ideia, e agora a responsabilidade é deles. Eles não têm a menor ideia. Os chineses, todos falam em negociação. Como é que dá para negociar isso? Não dá para negociar. É uma agenda que precisa ser abandonada, rejeitada, deixada de lado. Negociar, não dá para negociar com uma agenda que quer te exterminar. Isso me impressiona. Não dá para encontrar nenhum sentido nisso, em nenhuma discussão sobre política externa americana. O Conselho de Relações Exteriores, pelo menos eles, não têm a menor ideia. Tudo o que dizem é inútil. Acho que é por isso que o governo Trump está tentando dizer aos iranianos que o que está acontecendo no Líbano é uma questão separada entre Israel e o Líbano. Mas não é uma questão separada. Está totalmente ligada ao que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos. E eles definiram uma linha amarela agora, Paul, que é a mesma linha que traçaram em parte de Gaza. Eles desenham essa linha amarela e dizem: quem passar dessa linha vai ser atingido, vai ser destruído. E qualquer coisa que cruzar essa linha amarela vai ser destruída. Esse é o problema, na minha opinião, no fim das contas. E o Irã reconhece isso. Eu acho, Paul, que é por isso que eles disseram, no caso do Líbano, que não vão negociar, que não vão fazer nada politicamente com os Estados Unidos. E até agora eles conseguiram esse cessar-fogo. Não é exatamente um cessar-fogo, porque Israel está atacando o Líbano, como a gente sabe. Essa linha amarela mostra que eles não estão levando isso a sério. Mas é o mesmo tipo de cessar-fogo que já existia antes, desde 2024. E precisa haver algum tipo de entendimento entre todos esses países da região. Hoje é o Irã, amanhã vai ser outro país. Isso não vai parar por aí. Bom, isso é verdade. Quer dizer, tudo começou com o Iraque, começou com o Afeganistão, mas eu não sei bem porquê. Acho que o Afeganistão foi onde disseram que o Bin Laden estava e culparam o 11 de setembro pelo Bin Laden. Então, a desculpa para entrar no Afeganistão foi pegar o Bin Laden. Mas tudo isso tinha a ver com desestabilizar o Irã, porque o Afeganistão fica bem na fronteira com o Irã. Foi a nossa entrada militarmente. Depois, a gente expandiu a guerra ao terror para o Iraque, porque os neoconservadores diziam que ele era aliado do Bin Laden e que estava fabricando armas de destruição em massa. É o mesmo tipo de argumento que fazem agora sobre o Irã. Dizem que estão criando armas de destruição em massa, armas nucleares. É sempre a mesma mentira. Então eu acho que o Afeganistão foi a porta de entrada deles no Oriente Médio, sem nenhuma intenção de sair de lá. E não saíram, porque o próximo foi a Líbia. E depois seria a Síria. A Síria caiu, e aí o caminho ficou aberto para o Iraque. Então, os iranianos deveriam tentar mostrar algum tipo de liderança ao transformar a questão de uma grande Israel em um tema central. No fim das contas, isso tem a ver com a agenda sionista da grande Israel. Não tem nada a ver com a gente enriquecer urânio ou com qualquer outro dos nossos direitos. Não se trata dos nossos direitos. É sobre a pretensão deles de dominar todo o Oriente Médio. Esse é o problema. E é esse problema que precisa ser enfrentado. Então, se for para ter negociações,
Vamos colocar isso como o primeiro ponto da pauta. Vamos discutir a reivindicação israelense sobre todo o Oriente Médio. E esse é o único assunto. É por isso que eu não entendo por que os iranianos ainda não fizeram isso. Eu não. A essa altura. Sabe? Mas o Iraque perdeu a oportunidade. Gaddafi perdeu a oportunidade. Assad perdeu a oportunidade. O Hamas perdeu a oportunidade. Sabe, o Hamas definiu isso como uma questão entre a Palestina e Israel. Mas não é. Era uma questão de uma grande Israel, como os israelenses deixaram claro recentemente. Então isso me intriga, e eu não acho que mais nada seja realmente relevante ou pertinente. E eu acho que esse cessar-fogo atual funciona para Israel se eles simplesmente o ignorarem, chamando o Hezbollah de terrorista e dizendo que estão lidando apenas com terroristas. Sabe, eles aprenderam isso com o Putin. Quando a força de bombardeio estratégico da Rússia foi atacada pelos Estados Unidos, claro, partindo da Ucrânia, mas com nossos mísseis, nossa mira, nosso controle, o Putin anunciou que aquilo não era um ato de guerra, e sim um ato terrorista. Ele chamou de ato terrorista justamente para não ter que fazer nada a respeito. Já os israelenses chamam de terrorismo para poder agir, porque isso tira o assunto do campo da guerra. Então eu não sei, talvez com o tempo os iranianos percebam que não há nenhuma perspectiva para eles em qualquer negociação, a não ser uma negociação sobre a própria existência do que chamam de Grande Israel. Paul, olha só o que acabou de dizer o presidente do parlamento do Irã, que também chefiou a delegação em Islamabad. Ele afirmou que Trump, ao impor um cerco e violar o cessar-fogo, tenta transformar o que ele imagina ser uma mesa de negociação em uma mesa de rendição. Ele está falando sobre como querem nos colocar nessa posição, ou justificar uma nova onda de belicismo, e disse que não vão aceitar negociações sob a sombra de ameaças. Nas últimas 2 semanas, eles têm se preparado para jogar novas cartas no campo de batalha. Pelo que parece, o lado iraniano, e até outros representantes, mandaram um recado por J.D. Vance. É melhor ele desfazer as malas e não seguir para Islamabad. Com as exigências atuais, que são delirantes e totalmente fora da realidade, e com o bloqueio naval que continua, ninguém em Teherã está disposto a negociar com ele, com o J.D. Vance. E esses são sinais óbvios e claros, vindos do lado iraniano para o governo Trump, de que eles não vão negociar nas condições atuais, do jeito que estão vendo a situação contra os Estados Unidos. Agora, Paul, outro ponto importante é o seguinte. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, que têm uma relação muito próxima com Israel, estão ficando sem dinheiro, sem liquidez. E eles disseram aos Estados Unidos que se a situação continuar assim, vão se aproximar da China e passar a usar o yuan em vez do dólar. Olha para a situação. Não é só sobre a relação entre o Irã e os Estados Unidos. É sobre toda a região estar, de alguma forma, sob uma pressão econômica enorme. E esses países, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, você conhece bem. Você sabe que a base da economia deles é o petróleo e o gás. Sem isso, eles não sobrevivem. E não vão demorar para entrar em colapso. Como você vê esse tipo de pressão chegando a Washington? Porque o Irã não está disposto a negociar. Parece que estamos caminhando para uma nova rodada de guerra. Olha, antes de tudo, eu não acho que Washington se importe com o que acontece com esses países pequenos. Eles não ligam para o que está acontecendo na Palestina. Não ligam para o que está acontecendo com os civis no Iêmen. Eu acabei de conferir isso. Quem se importa? Eu concordo com isso. Mas quem realmente se importa são o Jared Kushner
E aquelas pessoas que investiram nesses países, que têm muito a perder. to lose. Well, Olha, eu acho que esses países já estão perdidos. E ninguém, eles não são centros de poder. Acho que se os iranianos quisessem, poderiam simplesmente tomar conta deles e incorporá-los ao Irã. Assim, controlariam os dois lados do Golfo Pérsico. E me surpreende que ainda não tenham feito isso. O que falta aqui é o seguinte: os iranianos dizem que não vão negociar. Tudo bem, não deveriam mesmo. Mas o que eles vão fazer então? Ainda não tomaram a iniciativa. Estão sempre reagindo à iniciativa de Washington ou de Israel. Por exemplo, as negociações. Isso não foi uma iniciativa iraniana. this was not an Iranian initiative. This was Trump. So the Iranians Isso foi o Trump. Então os iranianos parecem estar presos numa posição em que nunca tomam a iniciativa. E aí vem a pergunta, qual é o plano deles? O plano parece ser algo como, vamos nos defender quando formos atacados. Mas isso não dá certo. Então, se os iranianos quiserem acabar com isso, eles precisam tomar a iniciativa. Precisam dizer, olha, essa é uma luta até o fim. Temos que destruir a presença americana no Oriente Médio, todas as frotas, cada navio, inimenhanho. Não me queimar oficial. Eles precisam montar por atacar, executar. and they have to make their war plan and attack and do it. But Mas eles nem fazem. they're going to continue responding. Eles vão continuar respondendo à nossa iniciativa, a iniciativa de Israel. E nesse sentido, a coisa vai continuar. Claro, não de forma contínua. Vai parar. Vai haver um cessar-fogo por um tempo e depois recomeça, e depois para de novo. Veja quanto tempo já existem negociações entre russos, ucranianos e americanos, e nada aconteceu. A guerra continua lá. A gente só não ouve mais falar disso porque toda a atenção agora está voltada para a situação do Irã. E a situação do Irã é mais importante para o mundo por causa do petróleo e do fertilizante. É uma questão bem mais ampla. Because the oil and the fertilizer, that's just a bigger picture. So it seems to me the Iranians Então, para mim, parece que os iranianos é que precisam tomar a iniciativa. Primeiro, eles têm que preparar o terreno para isso. E isso significa transformar a questão de Grande Israel num tema central. Veja, os iranianos deixaram que os israelenses e os americanos se apresentassem como os ameaçados. É sempre terroristas iranianos e armas nucleares iranianas. E assim o Irã acabou sendo colocado como ameaça. Mas por que deixaram isso acontecer? Eles é que deveriam ter colocado Israel como ameaça, o projeto de Grande Israel. E é fácil fazer isso. Não precisa mentir, certo? Diferente dos israelenses e dos americanos, que para Washington e Tel Aviv conseguirem pintar o Irã como uma ameaça, precisam mentir. Tel Aviv to position Iran as a threat, they have to tell lies. But Iran can position Israel. Mas o Irã pode colocar Israel como uma ameaça sem precisar mentir. É só falar de Grande Israel. Pronto, isso já basta. Aí a ameaça deixa de ser o Irã e passa a ser Israel. Então o Irã prepara um plano de guerra e elimina Israel. Se não fizer isso, essa situação vai continuar até que no fim, armas nucleares sejam usadas contra o Irã. É assim que eu vejo. E por algum motivo ninguém nunca toma a iniciativa, a não ser os americanos e os israelenses. O Putin nunca tomou a iniciativa. Nunca. A intervenção dele em Donbass foi forçada. Ele não queria fazer aquilo. Foi empurrado pelos Estados Unidos. Ele nunca tomou a iniciativa. Ele se recusou a vencer a guerra. He's never used the initiative. He's refused to win the war. He's flatly refused to win the war. Ele simplesmente se recusou a vencer a guerra. E por isso ela continua. E os chineses, que iniciativa eles já tomaram? É assim que eu vejo. Enquanto ninguém tomar iniciativa, além dos Estados Unidos e de Israel, eles vão continuar sendo os principais atores, e todo o resto fica só reagindo, tentando encontrar algum meio de defesa. E o jeito que o Irã tem lutado nessa guerra é olho por olho. Eles não tentaram dar um golpe decisivo, é olho por olho. Você faz isso com a gente faz de volta com você. Mas isso não é realmente uma guerra. Isso não é realmente lutar. É só reagir. That's not really fighting. That's responding. And so
in that sense, Então, nesse sentido, não é exatamente uma guerra. E eu não sei qual é o plano do Irã. Parece que é não fazer nada, a menos que sejam atacados. Aí eles revidam. Só que isso não tem fim. E se não tem fim, continua. E as negociações acabam sendo inúteis. Não significam nada. Nada vai sair delas, a menos que seja uma negociação sobre a chamada Grande Israel. Então é assim que eu vejo a situação, e é por isso que começo a achar tudo meio entediante. É meio chato, sabe? Um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas não importa o que dizem. O que importa é o que fazem. It doesn't matter what they say, it's what they do. And I don't think the Iranians have. E eu não acho que os iranianos tenham chegado à conclusão de que precisam lutar pela própria sobrevivência. Se não fizerem isso, vão cair. Então é melhor que lutem. Eles pararam quando tinham a gente recuando, Israel encurralado, e mesmo assim pararam. Aceitaram um cessar-fogo depois de dizer que nunca aceitariam um. Você nunca aceita um cessar-fogo quando está em vantagem. Eles podiam ter terminado tudo ali, mas não fizeram. Então, se o conflito continuar, a culpa é do Irã. Se isso recomeçar e seguir adiante, a responsabilidade é do Irã, porque eles estavam em vantagem e não usaram essa vantagem. É como o Putin, há mais de 4 anos na Ucrânia. Ele está em vantagem. 4 years in Ukraine, he has the upper hand. Ele não vai usar isso. There've never been wars like this. Nunca existiram guerras como essa. Tenta imaginar a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Sabe, a Guerra da Coreia. The Korean War. It's not the way. Não é assim que uma guerra é travada. Então eu diria que ainda não é exatamente uma guerra, Really a war. mas pode acabar se tornando uma. Yep. It might turn into one. Well, Olha, a verdade, Paul, é que não existe um bom acordo para Donald Trump nessa situação. Não tem. Sabe, quando a gente fala do programa nuclear iraniano, do Estreito de Hormuz, eu acho que ele não está em posição de vantagem para conseguir algo que possa vender para os americanos, para o público, para aquelas pessoas que são, sabe, os ultracionistas ou o lobby sionista. Ele não tem a vantagem nesse momento. He doesn't have the upper hand right now. This no, is the of reality. course he doesn't have the upper hand. Essa é a realidade. Um, É claro que ele não está em vantagem. Como eu disse, quem tem a vantagem é o Irã, mas o Irã não está usando essa vantagem. Então não faz muita diferença o fato de o Trump não tê-la, porque o Irã simplesmente não está fazendo uso disso. O que eu quero destacar é que essa forma de enxergar a situação é totalmente diferente da maneira como todo mundo costuma ver. E a forma como as pessoas veem isso é absurda. Não faz sentido nenhum. Você não consegue lidar com um problema que não consegue diagnosticar. E eu acredito que fiz o diagnóstico certo. O problema é a agenda sionista do Grande Israel. E isso não é reconhecido, não é admitido, apesar das evidências esmagadoras de que esse é o verdadeiro problema. Não há debate sobre se o problema é ou não o Grande Israel. whether the problem is Greater Israel or not. It's É o óbvio. Os israelenses declaram isto por all. over. And yet there's not a word about it in the UN. E mesmo assim, não se fala uma palavra sobre isso na ONU, nem nas negociações, nem mesmo por parte do Irã. É algo de um valor propagandístico incrível para os iranianos. Isso tira deles a imagem de serem a ameaça. Talvez, se eles conseguissem usar a ideia de uma grande Israel para sair dessa posição de ameaça, pudessem tomar a iniciativa e fazer o que precisam fazer. É um país grande, com uma população numerosa. Parece ser um país relativamente unido, o que é raro, muito raro. Tente citar países unidos e determinados. Onde estão? Não há nenhum na Europa. Os Estados Unidos não são unidos. Então, se os iranianos não tomarem a iniciativa e resolverem isso, as coisas não avançam. Take the issue and resolve it. They'll continue. They'll go I on. think they need Eu acho que eles precisam fazer isso. there is no other Não tem outro jeito de resolver o problema. problem. Não tem outro jeito. Way. You know, E vai ser no campo de batalha, Paul. Vai acontecer no campo de batalha. it's not gonna Não vai acabar de outro jeito. any other way. Você é testemunho. É, Yeah.
I don't think it can happen. Eu não acho que isso possa acontecer. Não num campo de batalha com soldados. De onde eles viriam? Os israelenses não têm nenhum. Pois é, a gente não tem um exército grande o bastante agora. Mesmo que mandássemos todo mundo, não daria certo. Eles nem conseguiriam desembarcar. Como fariam isso? De barco? Iam ser todos afundados. Isso aqui não é tecnologia da Segunda Guerra Mundial. Com esses mísseis e drones, os navios de desembarque não teriam como se proteger. Nem os navios da Marinha conseguem se proteger. Vamos lançar 2 milhões de paraquedistas. A gente não tem 2 milhões de paraquedistas. Levaria anos e anos para formar e treinar uma força desse tamanho. Ela simplesmente não existe. Não há um exército grande o bastante. There's not an army large enough. The Americans are against the war anyhow, so they're not going. Os americanos são contra a guerra de qualquer jeito, então não vão lutar com entusiasmo. Parece que toda a propaganda israelense contra o Irã está fracassando. Não está dando certo. Se 65% dos americanos têm uma visão negativa de Israel, sabe, 3 ou 4 anos atrás, 80% tinha uma visão favorável, agora, quase a mesma quantidade tem uma visão desfavorável. Acho que, Nima, não tenho mais o que dizer sobre isso. Se há Stemwell. Repetition. Yeah. I think we talk a lot of details about. Acho que a gente já falou bastante sobre os detalhes do que está acontecendo. Essa é a realidade. E não existe outra forma de sair da guerra agora. Vai caber ao Irã decidir sobre isso. Mas eu acho que o que você acabou de dizer é muito importante. É fundamental que os iranianos entendam. E não só eles, eu diria que é essencial para toda a região entender. For the whole region to understand For the what's whole going on. region, yeah. Turkey needs to understand. A região toda é. A Turquia precisa entender isso. A Arábia Saudita também. Com certeza os russos e os chineses precisam entender e os indianos também. Eles precisam entender e não entendem. Então eu agradeço por você me deixar insistir nesse ponto. Vai que alguém mais alto na Guarda Revolucionária do Irã assista ao seu programa. Higher up in the Iranian Revolutionary Guards will see your program. E eles vão dizer, ah, claro. It's not that I'm Não é que eu esteja defendendo uma vitória do Irã porque eu esteja do lado dos iranianos. Na verdade, eu realmente acho que eles têm uma causa justa, que são a parte prejudicada. Eles não começaram esse problema. Eles não começaram essa guerra. E estão sofrendo uma enorme injustiça vinda de Washington e de Israel. Mas mais cedo ou mais tarde, alguém precisa conseguir resistir à agressão americana, que sempre vem por meio de um terceiro. Assim como atacamos a Rússia através da Ucrânia, usando os ucranianos. Quer dizer, a Ucrânia perdeu metade da sua população. Não toda por causa das baixas. Muita gente simplesmente fugiu. casualties, a lot to just fled. But you know, the men. Mas olha, os homens em idade de combate na Ucrânia foram dizimados em número. É meio como o que aconteceu com os britânicos na Primeira Guerra Mundial, sabe? Aqueles ataques insanos contra metralhadoras, arame farpado e infantaria. É uma loucura. Mas se esse tipo de agressão sem resistência continuar, ou quase sem resistência como Putin, que vem sofrendo agressão desde 2014 e ainda não fez nada a respeito, bem, já são 12 anos. 12 anos. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar numa grande guerra nuclear, simplesmente porque não há mais como virar a outra face. Não tem mais para onde recuar. There's no more cheeks to turn. There's no more backing up. There's no more avoiding. Não dá mais para evitar. You don't stop E é isso que acontece quando a gente não interrompe as coisas a tempo. Se elas continuam por muito tempo, acabam ganhando força própria. E aí foge do controle dos tomadores de decisão. Elas criam um impulso que não dá mais para parar. Foi assim que a Primeira Guerra Mundial aconteceu. O próprio impulso acabou impondo o rumo. E é por isso que eu acho que o Putin devia ter agido de outro jeito. É por isso que eu acho que o Irã deveria agir de outro jeito. Deveria tomar a iniciativa e usar a vantagem que tem. Isso mostra que é possível se impor e vencer. E essa é uma lição que o mundo precisa aprender antes que seja tarde demais.
is a lesson the world needs to learn before it's too late. Yeah. Isso exatamente. Muito obrigado, Paul, por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. Pleasure as always. Thank you Obrigado, Nima. Muito obrigado. very much.